Maravilha, vamos lá. Ela vai tá cantar fazendo pra gente revezamento. também, a Bia? Vou cantar, o que mais? Dançar. Cantar? Quem cantou já? Ela A Bia brincou, também ela vai brincou. cantar. Não, não. A Olha, gente está adoraria, viu? revezando. Adoraria. Mas aqui só apreciadora, só Ah, mas campainha você mesmo. tem uma família de músicos, né? Então, Eu tenho uma família de músicos, é. Mas não pega, não pegou. Eu vim, mas enfim, mas tenho esse privilégio de arte bem próxima. Ah, gente, boa tarde, que alegria estar aqui. É uma pena que, embora já muito familiarizadas com o ambiente virtual, o cafezinho, a conversa do corredor, né, a gente ainda sente falta. Pena a gente não estar na mesma sala, mas estamos, né, de certa forma. Outro dia eu ouvi uma discussão boa sobre repensar o conceito de presença, né, porque de certa forma estamos todos aqui muito presentes nesse momento, né, inteiros. E vamos lá. Bom, a ideia hoje, né, a gente vai começar agora com vocês o encontro, inaugurando o primeiro encontro do nosso módulo, que é o acolhimento e o bem-estar físico e social. Para vocês já é o quarto encontro, não é? Dos caminhos do cuidar, desse programa de formação. Para nós, a gente está inaugurando, né, com o nosso módulo, já muito feliz aqui, vocês são o quarto grupo. E a gente vai se apresentar agora, rapidamente, e contar para vocês, compartilhar a pauta e o que a gente preparou para esse primeiro encontro. Então, eu sou Bia Gouveia, eu trabalho no Instituto Avisalá desde 97, com a formação de educadores, coordenadores, diretores de creches, de escolas também de educação fundamental, de ensino fundamental, mas minha maior área de dedicação sempre foram os pequenos, mesmo no fundamental, sempre foram as primeiras séries do fundamental. Além do Avisalá, eu também participei de alguns programas de formação, de algumas políticas públicas de formação. Eu acho que a mais conhecida é o PROFA, né? O PROFA, Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. Participei da elaboração, foi daí que a gente estava agora nessa conversa de início falando da Thelma Weiss, foi nesse momento também que eu me aproximo mais da Thelma, e passo também a me dedicar a essa área, que é a alfabetização. Então, é uma área de interesse, tem uma especialização, fui professora do Vera também, no Instituto Vera Cruz, na especialização de alfabetização. E acho que para terminar aqui a apresentação, queria comentar sobre, acho que é um jeito da gente se apresentar, é falar pensar, né, esses momentos da vida, que acho que vão trazendo essas marcas que nos acompanham e que a gente passa a defender cada vez de uma forma mais fortalecida. Então, o que eu queria contar para vocês é também da pesquisa de mestrado, que foi lá na Chapada Diamantina, e que esse foi um momento importante da minha trajetória, talvez um divisor de águas, porque foi quando a gente já no Avisalá defendia e trabalhava, atuava muito na formação de coordenadores, na formação de formadores. Mas quando eu tive a oportunidade de fazer essa pesquisa, foi quando eu fui entendendo, né, a importância da gente ir compondo e fazendo parte dessas redes distributivas de formação, né, naquele quem forma quem. Então, quem que é o formador, que está dentro da secretaria, que é responsável pela formação do coordenador, o outro do diretor, e esses, por sua vez, dentro da escola, responsáveis pela formação permanente dos seus educadores, né, e articuladores de aprendizagem, e, ao mesmo tempo, todos esses que fazem parte da rede são corresponsáveis pela qualidade da aprendizagem lá na ponta. Então, isso eu acabei indo para a Chapada, porque lá acontecia um fenômeno que me interessava muito investigar, porque já atuando nessa área, quando eu soube que lá, com esse investimento na formação de coordenadores, eles conseguiram rapidamente mudar os índices relacionados à alfabetização. Quando eu falo rapidamente, eu estou falando 10 anos, porque na educação, 10 anos é rápido, né, gente? A gente nunca pode perder de vista que não existe transformação em um ano, não existe transformar nada na educação em 2 anos. A gente costuma até falar de 3 elementos muito importantes para qualquer mudança na educação. É o tempo, a continuidade e a coerência, né? Então, lá o que acontecia na Chapada, naquele momento, foi que com os piores IDHs que eles tinham no estado,
mas com esse investimento, em 10 anos, eles passaram a ter os maiores IDEBs do estado da Bahia, né? E com essa arquitetura de formação, né? Essa ideia de cada vez empoderar, fortalecer mais os formadores e criar dentro das escolas essas unidades permanentes de formação. Então, desde então, né, a gente já atuava nessa área, mas depois isso também foi no começo dos anos 2000, ali não tanto, na primeira década, e cada vez mais para mim, acho que é um jeito de apresentar e terminar aqui, concluir, que eu acredito demais nisso, acho que esses encontros, essa possibilidade da gente nos constituirmos, né, aos poucos e, enfim, na continuidade, como essas redes distributivas de formação e todos corresponsáveis. Além disso, atualmente também sou diretora pedagógica da educação infantil de um colégio particular aqui em São Paulo. Então é isso. Prazer, feliz de estar aqui, passar para a Teca. Bom, eu já coloquei aí no meu nome, Teca, porque eu rapidamente viro Teca, então vamos pelo apelido mesmo, mas eu sou Maria Tereza Venceslau de Carvalho, né? Maria Tereza fica muito formal, e é muito engraçado, eu sempre dou risada com esse fenômeno, porque às vezes eu chego muito formal nos lugares, vou me apresentando, mas sempre tem alguém ali, mesmo que não seja conhecida, começa a me chamar de Teca, então pronto. A Lica fez isso também, né? Diz que o apelido era o principal, então vamos embora. Então, eu sou psicóloga de formação e eu ainda trabalho nessa área, sou psicóloga clínica, atendo crianças, mas desde sempre atuei também na área de educação e cada vez mais, até ultimamente, estou bastante envolvida na formação de educação infantil, né? Atualmente, principal atividade é pelo Avisa Lá, e também como professora do Veracruz, como a gente estava falando da pós, às vezes professora convidada também do Singularidades, então estou aí nessa área da educação infantil. Mas eu tenho uma trajetória na rede pública, principalmente, né? Começando como diretora há muitos anos, ainda na época da Erundina, eu fui diretora de creche na Zona Sul, no Capão Redondo, que foi uma experiência bem interessante, ainda era no tempo de SAS, né? A gente não era nem da educação ainda, as creches. Depois eu fui para a creche central da USP, onde eu fiquei bastante tempo, quer dizer, nem tanto, né? Como diz a Bia, 4 anos e meio é muito pouco num lugar, mas foi o que eu fiquei. Né? Eu trabalhava lá, existia um cargo de psicóloga na creche, né? Além da pedagoga tinha psicóloga, a gente formava a equipe de formadoras, mas eu também atendia as famílias, acompanhava as crianças, tal. Foi uma experiência bem legal. Eu até me arrependo de ter saído de lá na época, acho que eu tinha que ter ficado um pouquinho mais. Aí logo em seguida que eu saí de lá, eu fiz o meu mestrado e a minha dissertação foi sobre creches, né? Eu continuei pensando nisso e aí eu juntei as duas coisas. Eu tentei falar um pouco da constituição da criança pela visão psicanalítica, mas dentro da creche, qual é o papel do educador nisso, né? E a partir daí eu fui me envolvendo mais com essa parte dos bebês e a importância mesmo desse trabalho de tão precoce, né, nas creches. E aí, lá no Avisa Lá, a gente trabalha com a educação infantil, mas eu acabo pegando sempre a parte do 0 a 3. Né? Por isso que eu e a Bia estamos aqui também de dupla, porque eu estou mais no 0 a 3, ela está mais no 4 a 6, né? Na alfabetização e tal. Então, a gente faz aí uma dobradinha, foi essa a intenção. Então, é isso. Como eu estava falando, eu já participei um pouco dessa rede. Atualmente, eu estou mais no interior, não estou trabalhando aqui, né, na rede. Hoje, agora estou, claro. Mas eu estou em alguns municípios pelo Avisa Lá, no interior de São Paulo. E eu fico super contente de estar nessa rede, porque essa rede é muito especial, porque é uma rede muito grande, né? É um absurdo a quantidade de unidades que tem. A gente sabe que ainda é pouco, mas... e assim mesmo já tem um trabalho muito grande, muito bem incorporado, é muito irregular, a gente sabe que tem alguns lugares ainda que não estão alinhados, mas é uma rede bastante alinhada com os avanços, né? Vídeo, documento, último, currículo e tudo mais. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e reconhecendo algumas pessoas também, né? Então, é isso. A gente não consegue fazer a rodada de apresentação, tem 2 motivos, né? O primeiro, porque vocês já se apresentaram, é o 4º encontro de vocês, a gente vai identificando aqui pelos nomes, também por conta do tempo, não é?
Mas vamos lá. Então, eu vou começar aqui compartilhando a apresentação que a gente construiu. E, gente, como vocês já fizeram nos outros encontros, vamos usando bastante o chat, tá? Eu vou acompanhar, a Bia vai tomar a frente da apresentação, mas a gente vai tentar, e o quanto mais vocês puderem participar, abrir a câmera quando quiser falar, agora deixar desligada, mas depois falar, tá, gente? Pra gente não perder. E tem 2 recadinhos que eu lembrei aqui da gente falar, é que vocês, a maioria já está fazendo isso, mas lembrar para quem ainda não abriu os comitês, né, de retorno nas suas unidades, porque um dos objetivos dessa nossa formação é isso, é que vocês fomentem esse grupo, né, e inclusive os fóruns, as tarefas que a gente vai passar, tem a ver com isso, né, para vocês poderem passar para os comitês. E para isso, os nossos materiais, eles estão todos abertos no ambiente. A única coisa que não está aberta são essas reuniões. O PowerPoint fica lá para todo mundo, vocês podem compartilhar, outras pessoas podem entrar, só essas reuniões que não. Mas tem material, tem os textos, então, para vocês lembrarem isso, que a nossa ideia é ser multiplicador, vocês multiplicarem esse trabalho. Então, é isso. Joia. Bom, essa observação da Teca sobre o chat, e é muito importante sobre o microfone também, porque a ideia é que, embora tenha esse modelo aqui de apresentação, a gente gostaria que fosse uma conversa, um encontro mais dialógico possível. Então, fiquem à vontade para comentar, para fazer observações quando vocês quiserem, tá bom? Não tem nenhuma ordem aqui, nada rígido. Bom, nosso assunto então, né, que é o título desse módulo, é acolhimento pedagógico de bem-estar afetivo social. E a nossa pauta para hoje, né, as apresentações que já foram feitas, a gente gostaria de entrar no tema do acolhimento, né, no conceito do acolhimento, a educação infantil e o conceito de experiência, né, também entra nessa concepção de aprendizagem para as crianças pequenas e desse conceito da experiência, a experiência da escuta e do acolhimento. Compartilharemos uma experiência com vocês, né? Então, acho que são coisas que estão muito articuladas, vocês vão ver que à medida que a gente for avançando aqui na pauta, né? À medida que a gente fala da escuta, do acolhimento, a gente traz aqui uma experiência para a gente pensar juntas, né? Juntos, eu acho que temos rapazes aqui também. E os encaminhamentos para o próximo encontro. Então, vamos lá. Essa é a nossa proposta. Então, as apresentações que já foram feitas e aqui os objetivos. A ideia é que a gente compreenda o acolhimento como atitude transversal ao trabalho de educação infantil, né? Acho que essa é uma questão que está colocada, imagino, né, para muitas das instituições já, das creches, das escolas, e a ideia é que a gente traga aqui nesse encontro, nas nossas reflexões, cada vez a gente traga mais cor, né, e para essa ideia do acolhimento, porque por vezes ele também é visto como uma situação demarcada, né, de entrada das crianças, a gente chamava antes de adaptação, passamos a nomear como de acolhimento, mas mais esse momento em que as crianças estão chegando, né, nas creches, e quando na verdade a ideia é da gente pensar nesse conceito como parte do currículo, né, parte integrante do currículo. O que é o acolhimento, né? O que é essa ideia de acolher o outro como parte do dia a dia, da cotidianeidade, né? Então, esse é um objetivo que a gente queria compartilhar com vocês. O outro, refletir sobre a necessidade de construirmos narrativas sobre o que vivemos, o que podemos fazer juntos e também sobre a continuidade e o futuro, né? Então, se por um lado, né, essa ideia do acolhimento, ela está presente em todo o tempo, né, e não só agora, nesse momento tão excepcional que a gente vive, a gente também quer trazer nesses 4 encontros, que são tão poucos, né, quer dizer, desse momento especial que a gente vive. Então, são dois caminhos, né, tem um caminho que é do conceito que existe, está presente nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos espaços. O outro é sobre o que a gente precisa considerar agora, né, para esse retorno, que a gente ainda não sabe quando será, mas uma hora ele chega, né, uma hora a gente vai começar a voltar, e o que ambiente é esse, né, acolhedor, e o por onde passa o acolhimento para a gente conseguir fazer esse retorno, assegurando
os melhores afetos, né? Assegurando que as crianças sejam recebidas e atendidas com o melhor cuidado que a gente pode fazer. Eu acho que aqui tem algo que a gente já vai trazer também daqui a pouco, que para que a gente esteja, né, inteiras nesse sentido, ou quase inteiras, né, para receber as crianças e para organizar um melhor ambiente, a gente precisa se sentir cuidada também, né? A gente cuida à medida que a gente se sente cuidada, né? A gente tem mais condições de oferecer o acolhimento se a gente se sente acolhida. Então, é pensar isso nessa perspectiva, né, de todos que fazem parte, que todos que fazem a escola funcionar, se sentirem num ambiente acolhedor. E esse é um ponto importante dos nossos encontros. Um outro objetivo é considerar o direito de aprender na primeira infância, refletir sobre as boas condições para jornadas de aprendizagem, para que a criança encontre na escola a abertura para novidade e inovação, acolhimento para suas perguntas e teorias, bons problemas, assim como os conteúdos da cultura e o patrimônio que a humanidade sistematizou. Quer dizer, aqui passa, né, podemos chamar aqui do protocolo pedagógico, não é? A gente tem falado tanto dos protocolos sanitários, absolutamente importantes e prioritários no momento que a gente está, mas a gente também tem falado dos protocolos pedagógicos e dos protocolos de acolhimento. E aqui, se por um lado, que a gente vai hoje, né, principalmente no nosso encontro de hoje, olhar são os protocolos de acolhimento, né, nesse sentido do que a gente precisa organizar para acolhermos uns aos outros e pensarmos na chegada das crianças, a gente também tem que olhar para esses pedagógicos, né, no sentido de que, bom, a escola, a gente sabe que o papel social da creche, da escola, né, por excelência, ali, por definição, é o lugar da ampliação do repertório dos conteúdos da cultura, é o lugar em que as crianças tenham a oportunidade, o direito, né, de se expressar expressar as suas teorias provisórias, de construir novos conhecimentos, de ampliar o universo cultural, né, além dos direitos, todos os outros, né, de brincar, interagir, né, de conhecer todos os que precisam necessariamente ser assegurados. Então, o nosso campo, o meu e da Teca, o campo desse módulo, é o campo que a gente volta para os protocolos pedagógicos e os de acolhimento. Então, depois aqui de compartilhar os objetivos, a gente chega nessa linda citação, que eu acho que é um jeito também da gente introduzir a questão do acolhimento e é esse fio aqui que a gente vai puxar com vocês para a nossa conversa de hoje. Bom, essa citação escolhida é uma citação de um escritor moçambicano que escreve na língua portuguesa, chamado Mia Couto. É um escritor que tem muitos livros publicados no Brasil pela editora Companhia das Letras, e também é um escritor que participa muito das atividades literárias aqui do nosso país. Então, não só das feiras literárias, mas ele costuma participar de seminários nas escolas. Ele é muito atuante também como um formador nessa perspectiva da formação do leitor literário. Esse livro, que chama O Fio das Miçangas, é um livro de contos. E quando a gente abre o livro, a gente encontra essa epígrafe, que diz: a miçanga todos a veem, ninguém nota o fio que em colar vistoso vai compondo as miçangas. E essa citação parece que ela foi feita para esse trabalho tão bonito que a gente procura realizar, que vocês realizam, né, nas suas unidades, que vocês realizam entre unidades, nos seus grupos, né, que é essa ideia da rede, né? Essa ideia não só de rede colaborativa, mas isso que a gente falava no começo, né? Como quando a gente vai se constituindo como uma arquitetura, ali, uma engrenagem do quem forma quem e todos se corresponsabilizando, é quando a gente consegue um resultado melhor lá na ponta, é quando a gente consegue dar brilho para as miçangas, né? Essa ideia desse fio invisível, que é essa rede que a gente vai construindo e que é só esse fio que muitos não veem, não é? Fica invisível, mas que é o responsável por conseguir conseguir dar visibilidade para as miçangas, né? Que seriam aí todos os aprendizes e tudo mais. E eu também falava no outro grupo que para mim essa citação, de certa forma, sempre me faz lembrar de uma música do Caetano que chama Gente, né? Que diz que gente é para brilhar.
Na música ele fala, gente é para brilhar e não para morrer de fome. É uma música muito importante, muito política. Mas, né, eu lembro desse verso, gente é para brilhar. Eu acho que o que a gente vem fazendo é um pouco isso, né? É fazendo, construindo esse fio invisível, precisa ser, né? Porque quem vai brilhar são as nossas crianças. E aqui... Oi, claro. Sim. Tem aqui uma colocação da Cida que eu achei importante a gente compartilhar, que ela fala, quer dizer, acho que a gente pode falar mais para frente também, mas como você falou disso, ela diz, somos 3 creches e temos uma diretora que diz não conseguir fazer nenhum tipo de acolhimento para ninguém, ou para ninguém a acolhe, né? Acho que a Cida podia até se colocar. Infelizmente é a visão dela, pois fazemos reuniões semanais com a entidade para nos apoiar e nos acolher. Como podemos ajudar essa diretora? Achei uma bela questão, Cida. Você quer falar, Bia? Eu acho que... eu estava no mudo aqui, eu estava falando no mudo, desculpa, Teca. Quer falar? Pode falar, depois eu. Não, eu acho que a gente pode juntar com as duas coisas, né? Com o quanto o acolhimento é alguma coisa que é constante, como a gente falava na apresentação, e também com essa história do fio invisível, né? Como para algumas pessoas, algumas ações elas precisam ser nomeadas, precisa dar nome, né? Já que ela não se sente acolhida, a gente precisa contar para ela o que a gente está fazendo, né? Uma das coisas que eu penso talvez seja isso. E talvez ouvi-la, né? Quando ela diz que ninguém acolhe, ninguém está acolhendo, teria que ter uma escuta individual para essa pessoa, né? Mas nem sempre a gente consegue. Isso acho que é uma questão, perguntar para ela como é que você sentiria acolhida, né? E se ela falar de alguma coisa muito impossível, a gente vai dizer sinto muito, né? Você não está valorizando o resto. Mas também ir fazendo e conforme o grupo vai cada vez mais se sentindo bem, se sentindo fortalecido, se sentindo enquanto grupo, talvez ele possa aos poucos acolher ela, né? Isso. Não, perfeito. A pergunta é ótima, né? A observação é ótima, acho que super de acordo com o que a Teca está trazendo. Acho que tem duas coisas assim também que me ocorrem que a gente pode já ir desenvolvendo aqui, também já estava previsto no decorrer da pauta. Uma é que a gente aqui, né? Então eu vou trazer o assunto, mas a gente já vai olhar para ele com mais cuidado aqui, com mais profundidade. Mas o assunto que a gente quer colocar é justamente esse, Cida. É o assunto que, assim, para a gente receber essas crianças com um sentimento, né, que não só o medo, porque assim, há o medo, há uma sensação de insegurança, isso está colocado e atravessa todos nós. Acho que não tem como não atravessar em alguma medida, mesmo aqueles mais imbuídos ali, né, de que estão com mais esperança, mais coragem e tudo mais, tem o risco está presente. Então, a possibilidade da gente fazer isso juntos, né, da gente se acolher, da gente reconhecer, identificar quais são as condições que me deixam mais seguras, reconhecer que o outro também tem um sentimento parecido com o meu, isso já enfraquece. De certa forma, isso já nos ajuda a enfraquecer aquilo que nos ocupa muito internamente. Veja, eu não estou dizendo que não tenha algo, né? Tem um fato que a gente vive muito objetivo que está na realidade externa e que isso está acontecendo. Por outro lado, aqui nos colocando profissionalmente no nosso campo de atuação, o que a gente tem? A gente uma hora reabre as creches, vai reabrir os espaços e a gente retorna de uma forma em que a escola ou a creche não pode representar um lugar perigoso para as crianças. E para que ela não represente um lugar perigoso, o adulto que faz a escola não pode identificar a escola como um lugar perigoso. Então, a gente tem um caminho aqui, é isso que a gente gostaria que até o final desse encontro, a gente saia desse encontro com alguns caminhos pensados. Não tem nenhuma mágica, mas tem alguns caminhos possíveis para a gente fazer, né? Vamos planejando essas ações de modo que cada um se fortaleça um pouco mais, se fortaleça como grupo para que esse retorno aconteça com outros afetos, não só o medo, né? E eu acho que é essa ideia, que também talvez possa ser um condutor aqui dos nossos, né, nossos encontros, que a escola, a creche, ela é sempre, né, isso é da permanência como uma característica presente e permanente, que ela precisa ser um lugar de aprendizagem para todos e precisa ser um lugar de acolhimento para todos. Então, a gente precisa necessariamente se sentir
em deslocamento o tempo todo, não é? Você passar um ano sem saber se você fez a mesma coisa que o outro ano, sem sentir que houve esse deslocamento de um estado de menor para um de maior conhecimento, é porque não é um ambiente que está trazendo boas questões da formação, né, te chacoalhando ali. Então, não no sentido de revolução, né, mas aqueles pequenos furos que a gente vai fazendo na normalidade, aqueles pequenos desvios que nos ajudam a repensar, a reorganizar algumas práticas, algumas ações, mas sempre num ambiente em que a gente se sente acolhido. E antes de seguir, temos aqui uma citação do Mia para completar a nossa, né? A Vivian escreveu, acho que é Vivian que fala, ela falou: gente é como vela, se acende uma nas outras. Mia Couto. Que lindo, gente, lindo. Não conhecia. Que lindo. Pois é, tá para nossa coleção. É isso mesmo. E acho tem que essa ideia... Que eu vou compartilhar depois, que a gente estiver falando do assunto. Fala. Perfeito. Não, muito linda essa citação, acho que combina super com o que a gente está trazendo, pensando aqui com vocês. Eu vou seguir a pauta e lembrando só para voltar para Cida, que esse assunto que ela traz não está respondido, né? Tá assim, a gente só espalhou e circulou aqui algumas ideias, mas a gente vai avançar para essa questão, que nos interessa muito, acho que essa é a grande questão, né? Como é que a gente vai se acolher e vai cuidar uns dos outros para fazer esse retorno da melhor forma. Agora, um caminho que a gente tem, né, que eu estou continuando na pauta, um caminho que a gente tem para fazer isso bem é a escuta, né? A Teca trouxe a escuta e a gente também tinha planejado aqui esse momento de escuta. Nesse primeiro momento, a gente vai ouvir as crianças, aí a gente já volta aqui para conversar. Mas enquanto a gente passa o vídeo, a gente gostaria que vocês deixassem aí no radar essa pergunta aqui, ó. E vocês, gestoras, que durante o distanciamento social atuaram incansavelmente para manter a creche e escola presente na vida das crianças, qual o sentimento que predomina? A gente vai ver um vídeo em que o vídeo todo é quase um mini documentário. O que foi feito foi dar voz às crianças para elas contarem para a gente o que elas viveram aí nesse tempo todo, do ponto de vista do que elas aprenderam, do que elas sentem falta, do que elas estão entendendo. Então, a gente vai ver esse mini documentário. E, ao mesmo tempo, a gente também quer ouvir vocês, né, que estiveram ali tão corajosas, né, e tão aguerridas de manter a escola presente, né, que a creche não desaparecesse da vida das famílias, que de alguma forma estivesse ali e vivendo o que todo mundo viveu, né, dessa, enfim, catástrofe aí sanitária, essa calamidade. Qual o sentimento que predomina para vocês? Então, vamos lá. Eu vou colocar o vídeo. Eu acho que Esse vídeo, pessoal, a gente achou na internet, assim, a gente recebeu ele, mas só para lembrar, porque as pessoas estão chamando a atenção que ele é mais de uma realidade mais privilegiada, mas não necessariamente. Nós temos aí crianças de rede pública também falando. Vocês vão ver o menino que fala do PRO, ele é de Paraisópolis, por exemplo, né? Então, embora predomine aí algumas crianças de rede particular, esse vídeo, claro, não predomina o público, mas tem também, tá? Vamos lá. Eu vou colocar... Eu tô com som? Tô. Só me fala... Desculpa, gente, é rapidinho, porque eu acho que eu não coloquei o som. Isso, agora sim. Vamos lá. Oi, pessoal, tá tudo bem? Achei que o mosquito ficou no navio, então foi bagunça. Você não sabe o coronavírus? A gente não pode se abraçar por causa do coronavírus, que é um vírus vermelho. Se sair na rua sem máscara, fica igual a gente ir para o hospital. Ele fica no ar e os bichinhos a gente não consegue ver eles. A gente está passando por uma causa que o ser humano nunca já passou. Então,
observar como o vírus se transmite, como ele reage no corpo. Mas não é uma doencinha de nada, é uma doença em tanto. Primeiro eu tava achando que não tinha muita morte, então que ele não era tão perigoso. E aí, só que no Brasil já tem mais de 3.000 mortes. Então eu vi que é perigoso e aí não saí de casa. E a gente ainda não encontrou a vacina. É triste, muito triste. Tem que passar por essa pandemia. Eu tenho me sentindo assim, tô me acostumando, tô me adaptando a esse negócio tipo de ficar à distância. Eu tô sentindo muito brava. Porque eu não posso ir lugar nenhum, porque esse coronavírus... Todas as lojas estão fechadas, então eu só queria fazer alguma coisa, por isso eu tô brava. Triste, alegre e feliz. Mal, porque eu não posso ver meus amigos. Eu não vejo meus amigos pessoalmente. Ver pelo computador não é legal. Como eu não tenho irmão, não tem com quem eu brincar, porque minha mãe fica trabalhando às vezes, meu pai sai, aí não tem com quem eu brincar. Feliz, triste, saudades, muitos sentimentos. Eu tô sentindo triste porque as pessoas não ficam em casa, a gente fica em casa e as pessoas acham que o Deus fica protegendo. E quando eles morrem, eles acham que é culpa do Deus. Eu aprendi que se a gente sair de casa, morreu, já era. Eu melhorei muito na minha leitura e agora eu tô lendo mais e escrevendo mais. Eu aprendi uma brincadeira, que uma pessoa vai ficar assim, a outra vai ficar assim. Aí na música da barata, no ha-ha-ha, a que tá fazendo aquilo vai fazer assim, ó. Fazer bolo é muito gostoso. E eu não sabia fazer pipa e agora eu sei. Descobri que é melhor brincar do que ficar vendo TV. E que ficar com a família é bem mais legal do que ficar sozinho. Eu aprendi que a gripe espanhola, ela matou mais de 30 milhões de pessoas. Então, comparado ao coronavírus, a gente está indo muito bem. Aprendi os insetos, aprendi as flores, que eu tenho muitas flores aqui em casa. Mostra aqui, gente. Mostra. Porque você tem o eclipse lunar, tem o eclipse solar, mas tem que ter, porque tem que estar reto, então aparece poucas vezes. Ter paciência. Tipo, agora tem um ditado, mais ou menos. Distanciamento salva vidas. A gente tem que dar valor para as coisas que a gente não dá. Eu sinto saudade na minha capoeira e lá no Pro e na escola e brincar com meus primos. É do cinema, adoro cinema. E de todos os meus amigos, menos os chatos. Eu sinto saudade de levar bronca com meu amigo, de fazer bagunça com meus 3 amigos. Pular livre, ir pra casa em São Paulo todo dia. Eu sinto falta de, assim, no meu aniversário já foi, mas
Mas eu queria que seria mais legal. Ficou faltando os amigos e os balões. Eu sinto saudade do Lula. E duas pessoas, o meu melhor amigo, que é o meu xará de segundo nome, que é Gabriel Akira, e da professora Beth, minha professora de música. Ela morreu por morte cerebral. Ai, eu vou achar ótimo, perfeito, porque é muito bom. O coronavírus passar, então, próximo. Dar uma festa e convidar todos os amigos. E comemorar a morte do coronavírus. As pessoas vão poder sair, poder se beijar, vão poder beijar. Aí, eu não vou sair na rua sem máscara, eu vou ficar feliz. Eu não saio na rua, eu falo não sair na rua sem máscara. Eu quero ir, o coronavírus passa. Eu quero ir para a praia. Eu quero ir no cinema, comer pipoca e ir embora e de volta. Lá no outro Rodinite eu tenho o submarino. E pro peixinho cru. É a minha comida favorita. Eu acho que todo mundo vai ser mais higiênico e vai estar na moto usar máscara. Eu acho que vai ser muito alegre. Porque faz muito tempo que um dos amiguinhos não vê o outro. E aí quando chegar a volta da escola, todo mundo já vai sentir saudade de abraçar um no outro. Mas como é que a gente vai conseguir brincar, já que a gente não vai poder nem encostar nos amigos? Por quê? Tem que ter um distanciamento de 1 metro ou 2 metros. Eu acho que vai ser incrível. Eu acho que eu tomara que esteja muita tarefa. Não online, claro, muito chato. Eu acho que a volta para a escola vai ser por etapa, tipo assim, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e assim indo. A cantina vai estar vendendo álcool, máscara, luva. Máscara, distanciamento. A educação física, não faço ideia de como vai ser. Eu também não sei. Faz tanto tempo. Se proteja, não saia de casa, use sempre a máscara e tchau! Peraí que deixei. Já temos aqui muitos diálogos, então eu vou começar porque tem umas falas antes do vídeo já, então para a gente não perder, porque essa história do acolhimento já estava mobilizando os sentimentos, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, né? Adultos e crianças precisam de acolhimento, ainda mais nesses tempos de isolamento social. Né? Todos e todas frágeis e vulneráveis, falou a Alessandra. Viane disse, temos que passar uma segurança. A Tuane disse, cuidar de quem cuida é imperativo em tempos de tantas aflições. É exatamente isso que a gente pensa. A Tereza disse, nós da EMEI Maria Laura conseguimos parceria com as alunas de psicologia da unidade São Judas, que estão acolhendo nossas angústias e nos ouvindo. Então, tem gente que já está correndo atrás, né? Que é muito interessante. Fiz a minha colocação, a Cida voltando com a coisa, né? Pois no caso dela está preocupante, está atingindo o grupo. Tuane respondeu para ela, acho perfeita a sua colocação. Nem sempre o que falamos é aquilo que o outro escuta.
Esse é um assunto nosso hoje também. De fato, a colega pode não se sentir acolhida e esse sentimento acaba afetando o grupo. Vamos pensar sobre isso. Depois a Cida também falou no início, um sentimento de impotência. Agora vamos falando dos sentimentos. Mas crescemos juntos com o grupo. Nós da EMEI Angélica somos um grupo maduro e muito participativo. O apoio veio de todos os lados. Daí começou do vídeo. Sinto saudade de todos os meus amigos, menos os chatos. Ela deu risada. Gente, que saudade das crianças. Sinto saudade das minhas amigas, de ir na casa delas e delas virem na minha casa. Né, Vidia? A Rosa colocou. As amigas do grupo. Foi muito impactante viver o início da pandemia, mas depois estar na unidade, perceber a importância do trabalho da equipe gestora, de como através dessas pessoas, do trio gestor, dependia a interação com diferentes equipes e as famílias e crianças. Eu quero comemorar a morte do coronavírus, igual aquele menino falou. Usar máscara vai virar moda, kkk. O profissional da educação aprendeu a superar o insuperável. Acredito que um dia de cada vez, mas com certeza somos profissionais melhores. As crianças vão tentando elaborar, estão realizando novas aprendizagens. Nós também. Por enquanto foi isso, Bia, mas já tem bastante coisa. Muito. Alguém quer comentar alguma coisa? Não só no chat, era bom a gente ouvir aqui alguém. Então, se funcionar. Mas vamos lá, é interessante porque nesse modelo do virtual, os silêncios, eles são, parece que eles ficam mais evidentes, né? Eu sinto isso, assim, quando a gente para um pouco, parece que fica. Mas vamos lá, a gente vai... Carla quer falar? Quero. Boa. Porque aqui eu fiquei assistindo o vídeo e vendo as falas das crianças, e muitas vezes a gente subestima elas, né? A gente acha que só nós temos as nossas angústias, as nossas dificuldades, e como as crianças são muito parecidas conosco. Né? Tem essa tristeza, esse medo do que vai vir, e esse olhar sobre o mundo agora, que também assusta nós, também tem assustado muito as crianças. Essa fala inicial que a colega trouxe sobre o acolhimento da diretora, eu me vejo nessa situação. Mas eu acredito que, assim, muitas vezes a gente não se sente acolhido por não ouvir sim das pessoas, né? A gente só se sente acolhido quando as pessoas concordam com a gente. E aí a gente precisa ter clareza do que é ser acolhido. Então, o fato de eu não concordar com o outro não quer dizer que eu não estou acolhendo. Então, eu acho que são muitas questões que a gente precisa pensar sobre esse assunto, né? Porque a diretora é a grande acolhedora da unidade, para todos os sentidos. E me emociona porque a gente vivencia tantos sentimentos diferentes, né? E como vai ser? Eu fiquei prestando atenção no que as crianças falavam. Muito bom, Carla. Muito bom te ouvir. Acho que você traz primeiro a importância da gente dar voz mesmo para as crianças, né? Porque mesmo muito pequenas, né? Qualquer criança, você existiu e você já sente, né? Você não tem vazio, né? Quer dizer, a gente não volta vazio de uma situação como essa, qualquer que seja a idade. Embora tenham sido experiências muito diferentes, a gente vê por essa amostra do vídeo, né? Situações ali diferentes e tudo mais. Mas ninguém volta vazio, ninguém passa incólume, né? Seja assim por, acho que todos de alguma forma, né? Atravessados por perdas de tamanhos diferentes, de naturezas diferentes, mas por perdas, né? Algumas, como o menino que fala da professora de música que morreu de Covid, essa professora, né? Tem certamente, né? No entorno de cada um houve mortes mais próximas, menos próximas, mas nós ficamos sabendo de mortes, não é? Perdas econômicas, perdas de convívio, né? Foram muitas, assim, pessoas que tiveram que mudar de casa, fazer deslocamentos, então as perdas estão aí colocadas e com as perdas estão os lutos, né? E lutos que viver junto, né, é muito melhor, né? Sempre, né? Ter o outro e a possibilidade da gente ter alguém que nos ajude também a nomear, a elaborar, a escutar, né? E quando a gente fala
do acolhimento, a Carla traz um ponto super importante, porque às vezes, o que a gente entende por acolhimento? Né? Passar a mão na cabeça é acolhimento? Concordar é acolhimento? Né? O que é o acolhimento? Né? E aí, acho que a Teca também já trouxe uma provocação, quando faz assim, devolve para a pessoa o que você precisa, que condições que você acha que são importantes para você se sentir acolhida, né? Quando faz esse movimento com a diretora que expressa, né? Uma insegurança, uma sensação de desacolhimento. Então, acho que sua observação é muito importante, primeiro por essa via sempre da escuta das crianças, sempre ouvi-las. Ninguém vai voltar vazio. Como é que a gente ajuda essas crianças, em diferentes idades, a narrar o que elas viveram? E esse é um assunto que a gente quer trazer aqui. Primeiro, a escuta, as narrativas, né? Como é que a gente ajuda a dar forma para isso que se viveu e da forma tentando ali preservar o singular no coletivo, mas é uma forma que é daquele grupo, né? Vamos ajudar da forma. Para a gente chegar nessa narrativa que a gente quer construir com as crianças, a gente primeiro precisa pensar entre nós, adultos, entre a equipe dos adultos, como é que a gente está narrando isso, né? Com que condições que a gente tem. Então, acho que são pontos assim. A Lucimara, você estava querendo falar? Eu vi que a Lucimara abriu o microfone várias vezes. Você quer falar? Ótimo. Não, não estamos. Não estamos. O seu microfone está aberto, mas eu não estou te ouvindo. Tem os sinais que a gente vai aprendendo, né, Bia? Eu vi que ela ligou o microfone, desligou, ele ficava te olhando. Enquanto ela arruma, posso fazer só um comentário? Claro, Às vezes, claro. muitas pessoas não entendem por que a gente reage assim, mas nós tivemos 2 perdas na nossa unidade de 2 mães. O ano passado nós passamos por isso e a criança pôde estar na unidade e a gente pôde ajudá-la a passar por esse momento tão difícil. E quando a gente soube dessas 2 perdas, o que mais nos entristeceu é saber que essa criança não poderia estar conosco agora e como que nós poderíamos ajudá-la, né? Isso chocou toda a equipe. Então, assim, por isso que quando eu fui falando, eu fui lembrando, eu fui me emocionando, porque, meu Deus, e agora, né? Essas 2 crianças passando por essa situação tão difícil e a gente não está ali para acolher. E é muito difícil, né? Se nós adultos não conseguimos lidar com isso, né? E a gente ficou pensando, e essas crianças, como estão passando, né? Você tem toda a razão, Carla. Tem um fenômeno desse tempo, já vou dar voz para você, viu, Lucimara? Vamos tentar de novo, mas só para fazer o gancho aqui com a Carla. Dentre tantas coisas, tantas características desse momento que a gente atravessa, uma delas é esse encurtamento do mundo para as crianças, no sentido de que são crianças de um colo só, né? Que a gente, uma questão tão importante dela ter a creche, dela ter, né, ter o espaço, um outro espaço, essa alternância da escola e da casa, é justamente para ela ter outros colos que respondem a ela de outras colos no sentido metafórico, né? Que responde a ela de formas diferentes. Como é que, em geral, na casa dela, ela tem uma resposta para o choro, ela tem uma resposta para o grito, e como é que dentro da creche ela tem outra resposta. E essa alternância é que são condições muito importantes para a formação e desenvolvimento dela. Quando acontece uma situação tão trágica, né, como essa, ela tem ela tem um colo só, né? Ela tem e isso é uma questão mesmo. Por isso que o fato a gente olhar para o fato em si, né? Olhar para a questão em si e pensar, bom, o que a gente consegue agora, né? Pensar nessas narrativas para ajudar nessa elaboração. E eu não estou falando num contexto psicológico aqui, eu estou falando totalmente no contexto da educação, de uma escuta, de um acolhimento que não é escuta clínica, que não é uma escuta reativa, né? Escuta que eu escuto tem que atender e resolver o problema dele, porque à medida que a gente escuta do outro a ansiedade ou escuta do outro o medo, isso não quer dizer que eu vou imediatamente resolver o problema dele. O que a gente está dizendo é a oportunidade de alguém te ouvir, te escutar, e quando você está em grupo, você vai reconhecendo no outro aquilo que também te pertence, também te integra, né? Fala, nossa, é isso.
Eu também vou me sentir mais segura se tiver isso. Eu também acho que não poderia quando voltar. Eu também acho que não sei o quê. Se faz algo, né? Se tem um eco, e isso já é um acolhimento, já é uma situação de acolhimento, né? Mas vamos tentar, Lucimara. Vamos lá. Boa tarde. Eu sou a coordenadora pedagógica da creche de Irmã Angélica, onde a Cida é diretora, né? Fazemos reuniões todos os dias de manhã com as professoras. E a primeira fala da manhã é como vocês estão se sentindo, né? Trabalhar esse sentimento, né? E se por algum motivo a gente não conseguiu fazer essa reunião, porque a gente tinha uma reunião de pais, mais tarde, ou uma outra reunião, no outro dia elas falam, eu senti falta de conversar com vocês, né? Trabalhar essa questão do sentimento, de ouvir. Muitas vezes a gente não consegue fazer, mas a gente consegue ouvir, né? Eu acho que isso é muito importante, muito importante. Perfeito, perfeito. É ouvir e é também identificar, a gente faz uma relação, né? Vou dar um exemplo aqui da montanha-russa. Porque não só, né, Teca traz isso, assim, como a gente é. Montanha-russa é uma imagem do como a gente vive, uma criança fala isso, né? Eu tenho saudade, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho tudo ao mesmo tempo, né? Tudo junto. Acho que tem uma coisa de montanha-russa até de experiência mesmo, de existir agora, de vida, mas também o exemplo da montanha-russa que eu queria trazer, que é um pouco o que a Lucimara está dizendo, é assim, à medida que a gente escuta o outro, que a gente entra em contato com aquilo que do outro está vibrando alto demais, né? Está muito forte, a gente vai poder identificar algumas condições que te deixam um pouco mais segura. É a ideia da montanha-russa de crianças, mesmo adultos, que falam, eu não vou sozinha, eu tenho medo da montanha-russa, mas se você for comigo, eu vou. Ou, né, outras situações que eu já vi pessoas falando assim, eu morro de medo disso, mas se eu tiver com aquela camiseta, ou se eu não tiver com isso, eu não consigo ir, mas se eu tiver com esse elemento, pode ser uma camiseta, alguma coisa assim, aí eu vou, porque não sei se passa por superstição, o que passa, mas passa por depositar algo em um objeto ou numa pessoa, que ter essa condição te ajuda a atravessar o desafio, atravessar, né, aquilo que te parece, que de algum jeito te provoca medo. Porque é uma experiência de segurança, ela é subjetiva, né? A experiência é subjetiva. Então, o fato de você identificar que você consegue ir na montanha-russa com o outro ou com alguma coisa que te dá mais segurança é um pouco que a gente está vivendo, né? Quando vier esse retorno, que a gente ainda não sabe exatamente quando vai ser, mas a gente provavelmente não tem ainda vacina e terá ali algum tipo de risco ainda. Então, essa situação em que eu vou reconhecendo que, olha, para voltar, eu vou precisar, sei lá, 2 máscaras. Eu não sei aqui, não vou entrar no campo dos protocolos sanitários, né? Mas, assim, é quase que uma possibilidade de ver aquilo que te coloca numa situação mais segura. Conhecer a doença, conhecer os protocolos sanitários é uma condição fundamental, né? A gente parte daí. E depois tem essas experiências que são subjetivas. Por isso que a Lucimara traz uma experiência muito boa, né? Vamos seguir? Bom, tem muita coisa. Vou tentar não falar tudo, porque senão a gente... A Alessandra colocou que eu ia falar sobre o objeto transicional do Winnicott, né? Quando você falou aí da camiseta, da superstição, ela colocou aí circunstâncias e objetos que nos trazem segurança. Eu ia justamente colocar isso da importância, e esse vai ser um momento importante disso, né? Aquilo que... Quando você perguntou, não sei o que quer dizer esse objeto. Esse objeto quer dizer que a gente viveu com ele uma experiência de segurança. Então, ele nos remete a uma experiência, que é justamente o que a gente quer pensar. Então, a gente se apega a essa experiência, muitas vezes a gente chama de objeto de apego, né? Vocês estão bem acostumados com isso, as fraldinhas, os nanazinhos que chegam na época da adaptação, que é exatamente isso. E é legal a gente pensar isso para nós agora, para nós enquanto adultos também. Quais são os nossos objetos de apego e quais são as nossas pessoas, às vezes, que acho que para quem a gente quer dar a mão, né? Tem outra coisa que eu queria comentar, quando a Carla falou ali de que a gente subestima as crianças e que elas são parecidas com a gente. Na verdade, a gente é parecido com as crianças. A gente precisa lembrar que a gente tem um infantil sempre, né? Existe uma criança dentro da gente, que a gente já viveu isso. A gente já fez até para o bem e para o mal, porque se a gente tem uma experiência muito insegura enquanto criança, a gente vai
continuar com essa insegurança, ou a gente, ao entrar em contato com a criança, isso vai aparecer, né? E o contrário também. Essa experiência de segurança enquanto criança é que nos ajuda a ir apoiando as crianças. E eu acho que, de uma certa forma, eu não tinha pensado nisso, mas de uma certa forma, quando a gente está falando em compartilhar os sentimentos, a gente quer isso também, que a nossa criança apareça, grite, chore, para que a gente possa acolher ela, para depois acolher as crianças, né? Então, aqui, quem foi que colocou a elaboração, que eu achei muito legal... As crianças vão, Alessandra, as crianças vão tentando elaborar, estão realizando novas aprendizagens, e nós também. Aí ela lembrou, a cantina vendendo máscara e álcool gel foi demais, feliz e triste, que é essa mistura de sentimentos que a gente está falando. A Cida também riu com usar a máscara vai virar moda. Né? Acho que eu já falei tudo aqui. O profissional de educação aprendeu a superar o insuperável, acho que eu li isso. Acredito que um dia de cada vez, mas com certeza somos profissionais melhores. Acho que eu falei já. Então é isso. Acho que podemos seguir. Ótimo, vamos seguindo então. Vou compartilhar aqui de novo. E eu lembrei do Winnicott, já que vocês falaram do objeto transicional, que essa preocupação, né, aqui, desse módulo, do que vocês estão trazendo para nós, como já algo muito presente nos grupos, né? Não só como uma questão colocada desde o início desse processo, mas como algo que vocês já têm estratégias e estão abrindo esses espaços, seja com as estudantes que ajudam, né? Estudantes de psicologia que ajudam, seja com essas reuniões que são abertas para a escuta, para entender como é que o outro está, né, nesse momento, porque certamente essa não é mais uma pergunta retórica, né, do oi, tudo bem, né, o oi, tudo bem virou algo diferente agora, como é que você está? E o Winnicott, ele fala algo que muito interessante também, que é como os adultos são fundamentais na vida das crianças para que elas possam projetar futuro. E agora que a gente vive um luto, né, tão real aqui, tão colocado, a gente tem um luto de um futuro que a gente planejava também, né? Tem algo que muda, né? Não é mais o mesmo futuro, né? A gente tem outros, né? Não estou aqui, não vamos deixar, como dizia o mestre Paulo Freire, de esperançar. A gente continua esperançando e isso é muito importante. Mas como é que a gente vai se colocando um pouco mais inteiras e a gente tem condições de nos organizarmos para poder voltar a projetar futuro com as crianças? Então, o Winnicott também traz essa ideia que, para quem trabalha com primeira infância, é uma ideia muito importante, né? Nós mais inteiras, ou quase inteiras, para conseguir estar ali com as crianças projetando futuros. Eu vou colocar aqui, então, de novo a apresentação para a gente ir para a próxima parte aqui. Pronto, agora a gente entra num assunto que é bem familiar para vocês, mas que a gente gostaria de retomar, porque a gente está falando que, por um lado, a gente tem esse objetivo, né, o objetivo maior de todos, né, que é o que está colocado, que a gente está mirando, que é o acolhimento, né, que conceito é esse, estratégias, caminhos para a gente pensar nisso para todos que fazem a escola. E da questão também que, assim, o acolhimento, a gente está falando que não é passar a mão na cabeça, né? Não é só também, o acolhimento também é uma ação, né? É algo que a gente planeja para receber as crianças, que a gente planeja para realizar do ponto de vista da formação com todos os educadores. Então, tem esse caminho que é muito importante também para o acolhimento. E aí, necessariamente, a gente passa por um conceito que é muito ligado à aprendizagem, que é o conceito da experiência. E a gente retirou uma citação do currículo da cidade para trazer e retomar algumas questões. As pessoas se educam e são educadas cotidianamente nas suas relações interpessoais, nas ações de convivência, no trabalho, no lazer, nos diálogos produzidos nos espaços públicos e privados e também nas interações com as informações a partir de diferentes tecnologias. Vindos de diferentes experiências em espaços privados, os bebês e as crianças encontram-se na escola e iniciam as suas jornadas da educação infantil, ampliando e pluralizando as suas experiências humanas.
Então, essa ideia de um lugar em que as experiências são provocadas, são promovidas, são valorizadas, né? Que experiências são essas que acontecem num cotidiano, né? Como o Paulo Fock diz, né? Nas cotidianeidades, que é uma tradução aí das escolas italianas, essa ideia das cotidianidades, daquilo que vai acontecendo dentro da escola, dentro da creche, e que as crianças vão vivendo uma série de experiências, né? E que resultam em aprendizagens, né? Que são aprendizagens. Então, essa ideia agora que a gente queria trazer a partir de algumas imagens, que é essa ideia de que experiências que as crianças viveram nesse tempo, né? Fora da tempo de isolamento, que experiências que a gente retoma com elas, né? Porque a gente está dizendo assim, bom, estamos primeiro que cuidando nessa dimensão da formação, de todos que estão vivendo como adultos, que fazem a escola e que estão vivendo uma experiência de perdas, de medos, de inseguranças. Esse é um cuidado, né? Um caminho do cuidar. O outro, a gente está falando assim, bom, então, nos cuidando uns dos outros ali, a gente precisa se organizar para receber as crianças. E essas crianças que também viveram aí uma série de experiências diferentes nesse tempo fora da escola e que não voltam vazias, né? Certamente voltam com outras experiências que a gente quer ajudar tanto a narrá-las como a projetar outras. E a gente separou aqui algumas imagens para compartilhar. Oi. Bia, antes de falar as imagens, eu queria que ficasse aí na experiência ainda, porque a gente já começou a falar da experiência dos adultos, então antes de passar para as crianças, queria colocar aqui ainda, acho que ainda precisamos falar um pouquinho mais dos nossos sentimentos, que a gente já trouxe, né? A Alessandra, que colocou a questão do objeto transicional, ela colocou uma questão que eu acho que era legal a gente fechar mais um pouquinho, que ela fala, me preocupo muito com os lutos, muitas histórias de perdas, grandes e impactantes perdas, profissionais não preparados para acolher essa questão tabu em nossa sociedade. Não falamos sobre as mortes, físicas ou simbólicas. Quando a gente coloca aí, né, das experiências e aprendizagens neste momento específico, a gente já estava começando a trazer a criança, mas eu acho que a gente ainda tem que falar da gente, né? Quais são essas experiências neste momento? E com certeza, como a Alessandra colocou, a questão do luto é algo muito forte, porque tem vários lutos, como ela disse, né, as físicas ou as simbólicas. Tem gente que perdeu pessoas bem próximas, teve a morte, né? Mas a gente tem uma morte que está o tempo inteiro, né? Fechar, a hora que fechou, eu lembro de algumas diretoras de outras redes falando para mim, que a hora que elas fecharam o portão, que elas choraram, né? Quer dizer, se tem uma coisa, as crianças não estão mais aqui. Isso já é uma morte simbólica mesmo, né? E a gente fala muito pouco disso. Todo mundo se coloca de valente, né? E você tem razão quando você fala que essa é uma questão tabu na sociedade, né? Eu costumo lembrar quando eu acompanho pessoas que perderam gentes, ou, né, ou próximas ou distantes de mim, mas eu costumo dizer, calma, né? Você está querendo ficar bom muito rápido, a gente precisa de tempo. Antigamente, a gente tem até nos filmes que a gente vê aquelas velhinhas vestidas de preto, que ficavam 1 ano de preto. Eu lembro que eu tive uma avó que teve isso, ficou 1 ano vestido, uma bisavó, 1 ano vestido de preto. Então a gente não tem mais isso, mas a gente tem um excesso do outro lado, de ter que ficar bem logo, vamos ficar felizes, né? E 1 ano, é exatamente isso, 1 ano é o mínimo, porque 1 ano a gente vive a experiência, a pessoa que morreu, é o primeiro aniversário sem ela, a primeira Páscoa sem ela, o primeiro Natal sem ela, então a gente precisa de 1 ano para a gente passar por isso, né? Isso quando eu estou falando de uma morte de pessoa, mas bem lembrado quando você diz das mortes simbólicas, e nós estamos vivendo muitas delas, né? Essa é a nossa experiência. Ótimo, né? Sem dúvida. Não sei se ela quer comentar alguma coisa, porque a gente tem uma questão, não só é um tabu, né? Há uma ideia, uma falsa ideia de que falar sobre as perdas e de que falar sobre aquilo que nos gera de alguma forma angústia vai aumentá-la, né? Vai criar um ambiente, não sei se isso já foi, na minha é uma fala comum. Não, vamos falar das coisas boas, né? Não vamos falar daquilo que é sofrimento. Chega, vira a página. É uma falsa ideia, porque à medida que a gente tem espaço para falar sobre isso, entender que demora um tempo, mas que, né, aos poucos a gente vai conseguindo dar um passo e elaborar e tudo mais, é o que enfraquece a angústia.
Porque tem essa... E isso é interessante no Brasil, isso, né? Pensar até, tem uma questão, claro, subjetiva, mas tem uma tendência que eu acho que é também da nossa cultura, uma tendência histórica. Não vamos mais falar sobre isso, chega, né? E é uma falsa ideia mesmo. Tem uma escritora brasileira chamada Adélia Prado, né, muito conhecida. E a Adélia, uma vez, naquele programa Roda Viva, ela foi entrevistada. E eu nunca vou me esquecer de algo que ela fala ali, porque estavam perguntando para ela sobre os livros de autoajuda. O que ela achava sobre livros de autoajuda? Né, que, claro, não estou fazendo aqui, não estou entrando no mérito de falar sobre livros de autoajuda, mas vou trazer a fala dela, né, que livros que de algum jeito querem virar uma página, né, vamos mudar um padrão e tudo mais. E ela falou assim, você sabe que sofrimento é condição de existência. E às vezes você faz isso, né, não, chega, vamos passar por cima e tal, só que na próxima esquina você vai encontrar. Não tem jeito. Então, falar sobre, né, e essa ideia de que, de fato, eu também identifico que tem um mito, de que tem algo, só que o luto está aqui, gente, é um país vivendo, são quase 130 mortes, 130 mil mortes, não é algo para, né, o luto está aqui, está colocado. Então, eu acho que essa questão, sim, vamos voltar a falar disso entre os adultos, né? Vamos dar lugar, vamos alargar o tempo, né? Repensar as condições. A sensação, esse sentimento de me sentir mais segura e mais acolhida, passa por isso, passa pela... Né? Se todo encontro, como trouxe a Lucimara, né? Todo encontro a gente abre, falando assim, bom, e aí? Como é que estão as coisas? Né? Como é que vamos abrir essa escuta? Olha, alguém trouxe uma questão que eu identifico, vamos ver se a gente ou busca ajuda. Isso também é importante, né? Reconhecer limitações e buscar um apoio de fora. O fato é que esse enlaçamento, a gente tem que se enlaçar um com o outro, né? Nesse momento, para cuidar de si, né? E cuidar do outro. Acho que esse é um caminho, né? Que a gente vai pactuando aos poucos para esses cuidados que a gente precisa ter entre nós. Né? Vou fechar só com uma colocação importante, que a gente está falando da palavra, circular a palavra, né? Isso é necessário porque a palavra, ela cura, né? Às vezes ela adoece a gente escuta coisas que nos deixam doentes, mas muita gente que não fala e que vive esse luto, ele aparece no corpo, né? Então, a gente também tem isso, pessoas que adoecem, pessoas que deixam de querer fazer coisas, né? E a tristeza ela é colocada no corpo, passam a andar com dificuldade, ter dificuldades motoras, ou seja, o luto ele vai sendo elaborado de uma forma ruim, né? Que adoece cada vez mais. Enfim, acho que a gente pode ir seguindo, mas ficou muito clara essa coisa mesmo de que experiência é essa e não vamos deixar as nossas experiências passarem, vamos vivê-las. Isso, perfeito. Acho que a gente está falando aqui também, uma palavra que me ocorre é uma expressão, né? Esse tempo para nos humanizarmos, que a gente está vivendo um tempo de uma calamidade mesmo, né, gente? Então, acho que também tem isso, assim, esse tempo que a gente se humaniza pela dor também, não é? À medida que a gente identifica com a dor do outro, né, que a gente tem o espaço para falar sobre a própria, a ideia, essa dimensão de um cuidado ético que a gente tem no grupo, então isso também é humanizador. Né? Ok. Então, eu não estou vendo nada, viu, gente? Só estou vendo aqui a tela do slide. Posso seguir? Tem algum microfone? Posso ir, Teca? Não, tá tranquilo. Pode ir. Então, tá bom. Então, vamos lá. A gente volta à discussão dos adultos entre nós, a hora que for necessário. Nós temos aí alguns encontros pela frente, e essa é uma questão super colocada. Eu vou seguir aqui, olhando também, porque a gente olha para nós e olha para as crianças, né? E aqui, então, voltando, a ideia de trazer algumas imagens para pensar em experiências diversas que as crianças tiveram nesse tempo nas suas casas e para justamente a gente ir pensando nesse acolhimento, nessa volta. Aqui, deu uma travada aqui. Pronto. Aqui são imagens, então, das crianças, experiências diferentes, né? A gente gosta muito dessas imagens, e lembrando que então aqui é um recorte, né? A gente
sabe que tem situações bem diferentes, situações muito graves, inclusive, né? A gente teve um relato de crianças que a diretora encontrou no Farol, né? Crianças que estão aí absolutamente privadas dos seus direitos. Então, eu tô aqui, a gente resolveu compartilhar essas, mas também quer ouvir de vocês outras, o que vocês estão ouvindo na relação aí direta com as famílias, que outras experiências vocês também podem contar. Essas daqui são essas experiências que a gente tem colocado como práticas da infância, que acontecem dentro de casa, né? Na cozinha, né? Outro dia eu ouvi de uma criança assim, o que você aprendeu nesse tempo? Ela falou, eu aprendi a descascar ovo. Outro falou, eu aprendi a falar helicóptero. Eu acho muito, muito bom isso, né? Porque como é que as crianças vão contando e aquilo que dura nas crianças, né? A alegria, o prazer de aprender uma palavra nova. Uma menininha no vídeo, não sei se vocês repararam, que eu acho muito singelo, porque ela, a primeira vez passou batida essa menina para mim, depois eu falei, olha que bonito. Tem uma que fala da pipa, mas tem uma que fala dos gestos que ela aprendeu de uma música dessas de cantiga popular, de tradição oral, e ela fala, né, eu aprendi essa cantiga, né, enfim. E aí tem a da cozinha, tem a aprendendo ali a se passar manteiga na torrada, brincadeira aqui no computador. E essas duas outras cenas aqui, essa é muito, a gente adora essa que ela está lendo, porque tem aqui uma reapresentação de uma situação que vive na creche, que vive na escola, que é a da leitura. E, inclusive, ela coloca ali os alunos dela, as crianças, demarca o espaço da roda com outro livro, né, faz uma demarcação, e aí é uma situação que ela reapresenta. Quer dizer, a brincadeira, que mais do que nunca, né, foi uma defesa muito grande que nós todas da educação, né, fizemos para que acontecesse nas casas, né, com os materiais disponíveis, não estruturados, elementos da natureza, o que tivessem, porque a gente sabe o quanto que não só é a linguagem mais própria das crianças, né, como diz a Renata Meirelles, pesquisadora do campo do brincar, que diz que a criança é no brincar, né, eu acho bonito e forte o que ela diz, e também porque é quando as crianças vão conseguindo construir uma reserva simbólica, também para atravessar esse momento, né, construir uma reserva para conseguir elaborar aquilo que ela vive, que ela escuta, que ela sente, que ela percebe, que ela capta, né, que não está fácil para ninguém, não é? Então é uma situação e é quando também acontecem as melhores invenções das crianças, é justamente no tédio, né, na situação que ela ali não tem nada, ninguém dirigindo algo para ela fazer. E esse do ônibus também, que é, não sei bem se é um ônibus, se é uma van, um carro, porque tem um cinto, né? Desse jeito que... E tá muito boa essa cena. Aqui também outras práticas que são muito comuns da infância, né? E são muito valorizadas, que é a leitura, as situações ali muito domésticas, muito da vida familiar, o desenho, né? E tem essas outras da leitura aqui, uma também muito interessante da Bíblia, né? Que para muitas casas é o livro que circula mais, e essa outra aqui. Não sei se alguém quer comentar. Teca, você faz um comentário que eu acho tão bacana do desenho, você não quer trazer? Teca, tá aí? Eu estava com o microfone desligado. Eu queria que você voltasse 2 slides para o primeiro das fotos. Pronto. Queria retomar isso que a Bia estava falando do lugar das práticas da infância, né? As práticas sociais, que a gente colocou aí, práticas do cotidiano, que lembrar um pouco como as crianças aprendem, né? Alguma coisa que vocês já estudaram, que já está no nosso planejamento, mas lembrar que as crianças aprendem na ação, né? Aprendem na imitação, aprendem olhando o outro, e nessas questões cotidianas, porque mesmo na escola, né, na creche, a gente está acompanhando as crianças no seu primeiro caminhar, no ir ao banheiro, né, no começar, como é que come, como é que senta, como é que espera o outro que está falando, como é que eu aguardo quem está brincando na minha frente. Ou seja, tem um monte de aprendizados que não são aprendizados de conteúdos da cultura produzida, é da cultura vivida, né? Dessa questão práticas que a gente está chamando aqui. Então,
essa questão dos objetos, por exemplo. A gente tem trabalhado muito a questão dos objetos de largo alcance, a possibilidade das crianças, dos bebês ficarem explorando um objeto muito tempo, né? E a gente poder dizer isso também para as famílias. Não, a gente tem algumas atividades na escola que são específicas. Não quer dizer que, então não precisa ir para a escola, vamos aprender tudo em casa. Não, não é isso, porque o coletivo vai trazer questões muito importantes. Mas as crianças já aprendiam antes, né? As crianças continuam aprendendo, e elas aprendem na sensorialidade. Elas aprendem tocando, pondo na boca, sentindo cheiro, escutando, né? Isso continua. Então, se foi possível experiências em casas como essas que a gente está vendo, elas estão continuando a aprender, né? E aí a gente vai valorizando questões que a gente tem na escola. Então, por exemplo, essa cena dela colocando a manteiga me lembra muito que muitas professoras ainda com essa ideia de currículo de transmissão, né, onde a gente fala, temos um objetivo, cada atividade a gente tem um objetivo fechado. Então, a gente coloca lá um monte de forminhas, como essa primeira aí, com tampinhas, e fala, eu vou apresentar isso para que as crianças desenvolvam a sua motricidade fina. Primeiro que as crianças já estão desenvolvendo isso naturalmente, né? Se a gente deixa que ela pegue na escova de dente, que ela pegue na colher na hora de comer, ou seja, isso tudo está em desenvolvimento. Eu não preciso ter uma atividade só para isso. O que eu preciso é ter experiências diversificadas. O que eu preciso é apresentar uma série de possibilidades nesse repertório da criança e que reforcem. Então, lembrando isso, que acho que é fundamental, e lembrando que esse desenvolvimento continuou em casa, né? Continuaram aprendendo coisas. Pode seguir, Bia, para comentar rapidamente as outras. Essa questão, acho que a Bia colocou bem do ônibus, ali, da van, que eu gosto muito. A gente precisa lembrar que as crianças, elas assimilam o mundo na brincadeira, né? A gente vai falar mais para frente de brincadeira, mas é importante, assim, a gente não sabe tudo dessa cena. A gente precisaria perguntar para essas duas meninas, né? Para onde elas estão indo, quem são elas, o que está em jogo. Só que a gente imagina, né? De qualquer forma, que tem uma locomoção, tem um sair do espaço, poder viajar, quer dizer, elas vão representando aquilo que elas não estão podendo fazer, né? Isso é uma riqueza enorme, isso é uma possibilidade de saúde. Então, a brincadeira é a saúde, né? Então, a gente estava falando de luto, por exemplo, é isso. Eu não posso sair de casa, mas eu posso brincar que eu estou saindo de casa, né? Isso é perfeito. Pode seguir a outra que você estava falando aí do desenho. Eu penso que, assim, muitas crianças já tinham essa prática de desenhar em casa e dependendo um pouco das condições, dos recursos das famílias, é uma prática. Mas a gente sabe que tem muitas das nossas crianças de creche e de pré-escola que só vão ter essa experiência na escola. E aí é legal a gente pensar que elas também levaram para esse tempo de distanciamento, elas levaram as experiências que elas tinham na escola. Agora a gente vai pedir para elas trazerem para a gente o que elas viveram, né, em casa. Mas houve essa troca, que eu acho muito importante da gente lembrar. E aqui nessa foto a gente tem o desenho que nitidamente foi uma mãe que fez, né, e o desenho que ela está fazendo de família. Então tem uma interação importante aí. Acho que é isso, não precisa falar. Não, foi ótimo. O pessoal pode ir colocando mais coisas, hein? Vocês estão quietinhos agora, vão pondo aí no chat para eu poder saber o que eu tenho que falar. E a Bia também. Isso mesmo, porque a ideia é a gente ir ajustando aqui né? Não tem nada aqui pré-definido, a ideia é da gente fazer encontros que façam sentido, que vão dialogando com expectativas, com necessidades. E, bom, a gente está terminando aqui nossa apresentação, a gente estava aqui falando de experiências que as crianças viveram, né, nesse tempo, certo, diferentes, mas viveram, né? Então, elas têm um retorno aí com crianças que estão trazendo coisas, certamente, que ninguém ficou parado, né? E é a ideia do acolhimento como experiência, né? Então, essa ideia, né, a gente já falou no começo, volta agora, por pensar no acolhimento como uma atitude permanente e parte integrante do currículo. Então, acolhimento é curricular. O jeito, a forma como a gente alarga os tempos, né, seja no âmbito da formação ou ali na relação direta com as crianças, na rotina,
é currículo, é uma decisão curricular. Então, a gente tem duas dimensões, na prática de um currículo que garanta boas experiências e na atuação de adultos observadores e atentos às competências e necessidades do bebê e criança pequena em todas as suas instâncias, afetivas, comunicativas e interativas. Então, o acolhimento é oferecer, né, boas experiências, oferecer considerando, né, os atributos do pensamento infantil, considerando as necessidades de interação das crianças pequenas e a interação como grande possibilidade de aprender, né, pela interação que as crianças aprendem, e também pela observação, né, observar as crianças também é uma dimensão importante do acolhimento. A gente observa, né, a gente se mantém ali, dedica uma atenção para as interações que acontecem, para justamente ajustar planejamento, para pensar nos melhores materiais, para pensar nas melhores informações, intervenções, naquilo que você vai oferecer, que faz sentido para uma parte do grupo e que pode induzir uma experiência para o grupo todo. Então, a observação é também uma dimensão bem importante do acolhimento. E quando a gente fala de observação, a gente pode necessariamente pensar de novo na boa companhia de fazer o trabalho, né, da nossa atuação profissional. Porque aquilo que eu consigo ver, né, os observáveis que eu tenho para fazer a interpretação e a leitura de uma situação é diferente do meu par, da minha colega, do outro. Então, esses espaços que são criados dentro da rotina para refletir sobre as observações são espaços fundamentais, né? A ideia de que o olhar do outro melhora o meu. E é isso mesmo, porque são construção de novos observáveis. Eu construo novos observáveis à medida não só que eu entendo, né, e conheço a observação do meu colega, mas quando eu também conceitualizo, né, entendo o que está por trás daquela observação. Então, essas chaves de leitura para aquilo que eu observo, como é que eu leio o que eu observo, elas só avançam à medida que eu coloco em reflexão, em discussão. Então, isso também é acolhimento. Eu acho que acolhimento é um campo generoso. E agora a gente tem essa dimensão que é para esse momento que a gente vive, né? Que é da ansiedade, das expectativas e mudanças. Então, a gente está dizendo que tem algo que é do acolhimento, que é pensar, né, na observação que a gente faz, na preparação das nossas práticas, da rotina, dos espaços, né, do acolhimento como parte integrante do currículo, de um acolhimento que a gente se ocupa nesse momento, depois de viver uma situação tão excepcional, né, como essa, que traz desdobramentos, né, e como é que a gente também organiza esse acolhimento. Aí tem uma questão que é da individualidade no coletivo. A gente colocou aqui para o retorno, mas no final essa também é uma questão que está muito presente como um grande desafio que a gente tem o tempo todo, seja na formação, seja ali direto com as crianças, na relação direta com as crianças, que é como é que a gente vai preservando, né, e vai cuidando do que é singular e do que é coletivo, porque a creche, a escola são espaços, por definição, coletivos, né? Tem essa experiência do coletivo, de viver, estar com os outros, né? De reconhecer limites pessoais e sociais, da convivência ética, e, enfim, das características importantes de estar num grupo. Agora, como é que a gente, sabendo da importância de sempre, né, nesse momento do retorno, que as crianças viveram, e os educadores também, experiências diferentes, né? Então, a criança que esteve ali tão privada dos seus direitos, até exposta no farol, né, ali numa situação de muita privação, uma outra que viveu essas experiências todas ali de práticas do cotidiano, das práticas sociais em casa, e de educadores também, né? Então, não é fácil não, né, gente? A gente já não escolheu uma área fácil, agora, nesse momento. Bom, nós pegamos outra citação aqui, também do currículo da cidade, que diz o seguinte: aprender a observar e a escutar os bebês e as crianças é o desafio da professora que compreende a educação como um processo no qual as demandas de bebês e crianças, seus interesses e suas necessidades geram processos coletivos de ampliação e aprofundamento das experiências corporais, sociais, culturais e científicas.
é isso, né? Quer dizer, tem esse desafio que passa pelo acolhimento, aí da escuta, da observação, e tem esse lugar social que a gente não pode perder de vista também, né? Das escolas, das creches, que é o lugar ligado, que muito profundamente articulado ao conhecer, né? O processo de conhecer, o processo de ampliação das suas experiências de cultura, né? Sociais, esse que é tão importante. Vou seguindo aqui, tá? Bom, escutar a criança. Vamos pensar aqui em tantas coisas que sustentam e ancoram o valor que tem na escuta. Prioridade na qualidade das relações. Quem é a criança em cada momento? Então, essa história de que criança que saiu e com uma experiência, algumas delas com uma experiência muito pequena, né? Assim, ainda tinha uma fragilidade nos vínculos, porque depois de 30 dias letivos, eu acho, mais ou menos, já veio o isolamento social. Então, as crianças, a gente conhecia uma criança, como é que é a criança que volta, né? Quem é ela, as suas necessidades, as experiências que construiu. E no dia a dia também é assim, né? Esse exercício de atenção e vinculação, olhar para a experiência, traduzir no cotidiano pedagógico as necessidades da criança. Esse slide, na verdade, ele traz uma síntese, eu acho que a gente vem circulando esse valor, né, da atenção, da observação, do planejamento. Acho que a escola nesse lugar e a creche, da gente oferecendo essas experiências que vão ajudando as crianças a construírem recursos para conseguir explicar o mundo em que vivem, né, para conseguir compreender um pouco mais esse mundo em que elas vivem. Bom, a gente está indo para o queria voltar um pouco, peraí. Vai lá. Volta um pouquinho, só fechar um pouco a questão da escuta, tá? Claro. Porque eu acho que a escuta tem várias dimensões para a gente, isso tudo que já foi colocado, né? Mas pensar que a gente tem a escuta que não é só ouvir, que é uma escuta de observação, de gestos, a gente sempre tem que lembrar, estou eu aqui defendendo os meus bebês, falam, mas que choram ou que fazem birras e caretas. Então, essa questão de que escutar é saber também ler estes gestos, ler estes comportamentos, né? Então, esse criança em cada momento também tem a ver com os momentos circunstanciais, mas com os momentos de vida, de faixa etária. E uma outra coisa que eu lembro aqui, que a Cisele que sempre me lembra, da questão de que escutar, não basta só a gente dar voz. Então vamos dar voz às pessoas, elas vão falar. Mas o que a gente faz com isso? Né? Que é isso que a Bia colocou da tradução no pedagógico, da gente ir fazendo a nossa programação a partir dessa escuta. Então é isso, o que eu escutei que faz sentido, que eu preciso retornar, que eu preciso pedir para a pessoa falar de novo, que eu preciso traduzir numa ação interessante, né? O que eu preciso colocar como proposta. Então, a escuta é algo bastante amplo neste sentido. Então, não basta só fazer os outros falarem e eu escuto, mas o que eu faço com essa escuta? Então, acho que essa é a nossa questão. Como essas perguntas que foram vindo, né? O que eu faço com as pessoas que não estão se sentindo acolhidas? O que eu faço com as pessoas que estão muito tristes? O que eu faço comigo que estou morrendo de medo, né? Então, me escutar e depois colocar no grupo. Acho que é isso. Pode seguir. Desculpa, eu estava procurando, não estava conseguindo tirar o microfone. Agonia. Pronto. Então vamos lá, gente. Nós vamos caminhar agora para aquilo que a gente chamou na pauta de uma experiência de acolhimento. Então, de novo, eu vou tentar fazer aqui uma síntese desse processo que a gente está vivendo aqui no encontro, né? A gente começa a falar desse campo do acolhimento, olhando para nós, adultos, que processos são esses, que caminhos são esses, seja da escuta, o mais importante, né? Assim, a escuta e esse caminho dos cuidados, da gente se sentir parte de uma rede de apoio. Então, um caminho é a roda mesmo, né? É fazer essa roda de ouvir, de pensar da pessoa em reconhecer que está num ambiente seguro para falar sobre o que ela sente. Isso é uma outra questão importante, né? Eu me sinto segura de falar para esse grupo, né? De falar aquilo que eu tenho medo, de falar aquilo que eu me sinto mais fortalecida, e que à medida que isso vai acontecendo como uma prática, como eu sei que eu tenho aquele momento, isso a gente vai conseguindo, né, aos poucos, e reconhecendo, identificando as condições para uma volta em que a gente tenha
outros afetos que não o medo e a insegurança para manifestar para as crianças. Essa é sempre uma preocupação. Se a gente voltar entendendo que é um lugar perigoso, isso, pelo menos a mim, me deixa bem preocupada. Fico preocupada de pensar, né, o que pode acontecer para as crianças se os adultos que fazem a escola acham que lá é um espaço perigoso. Então, entendendo que tem, por um lado, a gente tem que mirar, né, do ponto de vista da formação, dos cuidados com a equipe, esse processo de acolhimento, a gente também vai começando a planejar com eles quais são esses caminhos do acolhimento para receber as famílias e as crianças. E a gente não está aqui retomando protocolos sanitários, nada disso, porque a gente sabe que não só vocês estão tendo no próprio programa aqui, né, junto com a Avisalá, mas enfim, outras ações que isso já está sendo discutido e que é de muita importância. Mas então, quando falava assim, como é que a gente ajuda a narrar, né? As crianças que são muito pequenas, que não falam, tal, elas também viveram coisas, né? Também tiveram experiências, e a gente pensar nesse movimento, né, de retorno, de volta, o que é que pode nos ajudar a materializar essas experiências e aquilo que nós, né, que nós fizemos. Então, tem algumas ideias. O que a gente resolveu aqui é compartilhar uma experiência aqui hoje, mas também trazer outras possibilidades, ouvir vocês e a gente ir dormindo um pouco com isso, né, de pensar como é que a nossa unidade pode marcar o espaço, né, pode fazer isso junto com as famílias, de modo que ali, né, vá materializando o que essa comunidade viveu. E nós trouxemos aqui o projeto Morrinho, não sei se vocês conhecem, é um projeto do Rio de Janeiro. A gente gosta bastante e nesse processo, né, de volta, é um projeto que foi lembrado agora, acho que faz bastante sentido. Ele está instalado na favela Pereira da Silva, no bairro de Laranjeiras, da zona sul do Rio, né, conhecida a favela também como Pereirão, e nasceu para desafiar a percepção popular das favelas brasileiras, mostrando que a favela é um espaço de grande riqueza cultural e social e não só de violência. Então, começa em 97, quando um jovem de 14 anos, né, o Neucirlan, ele passou a reproduzir o cenário da favela usando tijolos e outros materiais recicláveis. Então, começa com uma brincadeira, né, que ele vai fazendo lá com os tijolos, com os materiais, mas aquilo vai, né, traz uma dimensão estética, né, traz a dimensão da beleza, né? Hoje mesmo de manhã, num outro espaço de formação que eu estava, eles estavam falando só a beleza pode salvar o mundo, né? A gente tem que viver mais poeticamente nesse mundo, e essa experiência é muito bacana também por isso, né? Por essa ideia de que a estética também pode ser um modo de conhecer, de elaborar, né? A arte traz essa dimensão muito importante, né? Da gente entrar nesse nosso outro campo, que é o campo da subjetividade, que é o campo dos afetos, que é o campo das sensações, né? E justamente para a gente não desintegrar psiquicamente, né? A gente está aqui tanto falando dos nossos cuidados para a gente se manter inteiras do ponto de vista psíquico, a arte também nos ajuda a nos manter mais inteiras e a encontrar esses espaços de imaginação, de fabulação. E aí esse projeto nasce como uma brincadeira, traz essa dimensão, né? Uma outra representação da favela, uma representação da arte, né? Que vira arte, que começa tão pequenininha com uma maquete e hoje mede 350 metros quadrados, enfeita o cenário da favela. Também é feito, né, aqui no próximo slide, é feito, são de modo permanente, tem oficinas no Museu de Arte do Rio, inspiradas nesse projeto, né, Morrinho. Então, eles elaboram, olha que beleza aqui, né, tem uma imagem mais próxima, é muito interessante. Então, a gente vai colocar o vídeo, que ele é bem curtinho, para vocês ouvirem do próprio fundador, mas pensando nisso, pensando o que bonito é esse movimento da casa indo para a escola, né? Da casa indo para a creche. Essa é uma instalação que é simples, né? E que pode ser muito simbólica de como é que as famílias levam um pouquinho, e as crianças principalmente, levam um pouquinho da sua casa para compor esse retorno, né? Depois de tanto tempo em casa, compor esse retorno junto com todos os educadores, né? Então, eu vou colocar o vídeo e a gente já volta aqui a conversar.
Ih, eu não sei se eu coloquei o som, peraí, um segundo. Tem aquele quadradinho lá embaixo, Bia. Então, peraí, eu sei, eu não compartilhei, não, né? Peraí, vou voltar Não. aqui. Não. Tá. Obrigada, viu, Ricardo? Já tá aqui, já. Agora vai. Ricardo é nosso fio invisível. Quando a gente menos espera, ele já estava escutando a gente. Ai, gente, é tão bom, né? Olha aí, as condições para a gente se sentir segura. É o Ricardo. Meu nome é Silão Oliveira, faço parte do Projeto Morrinho já tem 15 anos. E tem 15 anos que a gente vem fazendo essas oficinas, workshops, alguns trabalhos. E moro na comunidade Pereira da Silva, que fica em Laranjeiras, comunidade do Pereirão, mais conhecida. E a satisfação de fazer esse projeto é uma coisa que não tem preço, que é o amor e a humildade. E retratar a realidade das favelas cariocas, seu cotidiano, diversidade cultural, como muita sociedade critica ou não acaba não entendendo. E a gente está aí. Com esse trabalho aqui, né, agradecendo a Deus primeiramente, já visitamos 15 países, acho que a maioria da Europa, né, deve ter sido uns 8, 9, 10 países da Europa, mas um da América do Norte, América Latina, América do Sul, foi Colômbia. Então já deu para mostrar em bastantes lugares aí fora do Brasil, mas o maior respeito que a gente está querendo mesmo buscar é aqui no nosso país. Esse aqui são os meus amigos que vieram fazer, Denilson Cabral, Marcelo Magalhães, a galera que está entrando. Aqui tem o Marcos Vinícius. Gão. E aqui está a Denise, também está participando, assistente, secretária e ajuda nas tarefas. E é isso aí. Voltando aqui. Bia, já tem um comentário aqui antes da gente colocar nossa proposta. Queria ouvir, porque a Alessandra disse que ela realizou uma experiência, acho que tem a ver com essa. Eu queria que vocês comentassem, a gente queria que vocês comentassem um morrinho, mas ela colocou aqui antes. Realizei uma experiência com fotografia com as professoras, olhares sobre a casa. Cada uma fotografou um cantinho preferido e trouxeram suas narrativas mais pessoais para compartilhar. Olha que legal, acho que era exatamente isso que a gente estava querendo. Alessandra, você quer contar para a gente? Aconteceu alguma coisa aqui para vocês também? Tem uma outra tela? Vocês estão vendo ou não? Não, é que você ainda está compartilhando. Não, alguém está compartilhando? Deixa eu ver. Alguém está compartilhando? É a sua tela isso aqui, não? Não é minha tela, não. Nem a minha. É alguém da prefeitura. É. Deixa eu ver. Ah, sim, pronto. Parei aqui. Tá. Pronto. Voltando, vamos lá. Alessandra, você quer colocar contar pra gente? Cadê você? Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sim, super bem. O áudio tá... Ah, que bom. Estou bem próxima aqui ao microfone para facilitar. Então, essa foi uma experiência inspirada em uma formação que eu participei com o fotógrafo educador André Carriere. E por conta dessa experiência mais próxima do André, que ele realizou com o grupo, no caso, que participava dessa experiência de ateliê de fotografia, ele nos convidou a fotografar os nossos espaços, as nossas casas, onde a gente hoje estabelece outras relações. A casa que antes muitas vezes era um espaço de dormitório, pouco visitávamos e ocupávamos, agora é o nosso trabalho, agora é o nosso espaço de lazer, é o nosso espaço de convivência. E eu entendi que essa experiência aproximou muito o grupo. Ele trouxe um panorama, uma percepção mais intimista, mais humanizada, e eu resolvi replicar
essa experiência com um grupo de professoras, que eu batizei de Olhares sobre a Casa. Cada uma foi convidada a fotografar um espaço da casa, um objeto que tivesse uma vinculação diferente nesse tempo de confinamento. E elas compartilharam, eu montei um slide, fiz uma apresentação bastante atrativa para que elas pudessem olhar e apreciar todo aquele material fotográfico. E o mais interessante foram as narrativas do objeto, porque a fotografia ela é um espaço de arte, ela é um espaço de fala, ela é um espaço de voz. É muito interessante falar sobre a fotografia, eu gosto bastante. E as professoras puderam trazer as suas narrativas muito pessoais, algumas tocantes, emocionantes, com um simples disparador, que era a fotografia de um canto da casa. Ainda está rendendo as nossas reuniões essa experiência, né? Eu penso que é isso. Que Obrigada bacana. por compartilhar com vocês. Muito legal, Alessandra. Obrigada por dividir, porque eu até comentei no chat aqui, eu adoro o André, também aprendi com ele um monte, com o André Carriere, fiz a oficina. É muito interessante também pensar a fotografia, quem que é o sujeito da fotografia, não é? Como a questão da fotografia como ato político, não é? Eu adorei, que legal você trazer, que ideia boa. A ideia é essa, a gente trazer assim, circular entre nós, né? Quem que já tem pensado sobre isso, porque é o que nos ajuda a narrar também, né? O fato de você trazer sua casa e fazer esse painel, né? Eu estava comentando de um outro que eu soube no interior do Espírito Santo, eu preciso pegar o nome da cidade que eu ainda não consegui, mas que as educadoras, elas começaram a fazer como se fosse... É um bordado, né? Um bordado coletivo, mas o caminho do bordado foi as educadoras, uma começa a bordar alguma coisa e a outra recebe, vai para a casa da outra e ela continua, sem saber, não necessariamente como uma história, mas ela continua a fazer um bordado. E vai para outra e vai para as famílias. Porque a ideia é voltar com esse, como se fosse um panô, né? Para colocar lá na creche também. Eu achei um exemplo, né, desse que a gente vai conseguindo de algum jeito narrar aquilo que a gente fazer junto, né, seja pela arte, seja pelo... A gente ouviu uma história hoje, você não quer contar, Teca, que eu não consegui participar da manhã, que você colocou no grupo que eu achei tão bacana? É uma creche aqui da Zona Sul, acho que não lembro mais, acho que é Butantã. Não, São Miguel. Falando de que eles estão fazendo uma rádio, chama Rádio Criançada, como é que é? O nome da Rádio Criançada. Mas eles tem um programa que eles estão fazendo podcasts, né? Já fizeram um, estão fazendo o outro, que chamam, esse programa chama Alegria na Pandemia, o que eu já achei muito legal, né? Porque é bem criança. Vozes da alegria. Vozes de alegria. Da alegria na pandemia. E elas, que foi assim, as professoras estavam recebendo, né, das crianças, das suas famílias, alguns áudios ou vídeos das crianças comentando, e ela fez uma edição dessas falas e transformou num áudio, né, num podcast, onde as crianças vão contando, igual esse que a gente viu hoje, né, mas de narrativas das crianças sobre a pandemia, sobre o distanciamento, tinha uma criança que falou, a gente ouviu hoje um pedaço, ela colocou para a gente escutar, e tinha uma criança falando igual aquela que a gente mostrou, falando assim, eu quero fazer uma festa com todo mundo, né? Então, essa experiência já está rolando numa creche, né, a partir dessa questão das falas. Muito legal, rádio, né? E eu contei para elas, me lembrou também, eu a semana passada participei de uma mesa com o pessoal da Bahia, e elas me contaram de uma experiência lá no município da Chapada, que é lá onde a Bia disse que já trabalhou, fez o seu trabalho, um município muito pequenininho, que eu não lembro o nome, Caçoara, não sei se diga, e que eles também não tinham recursos, não tinham internet. E a rádio foi um recurso para fazer esse trabalho à distância. Então, os professores e também as crianças lendo na rádio, lendo histórias, lendo livros, né? Que é uma experiência maravilhosa, aproximação da literatura, da cultura, no recurso que a gente tem, né? Cada um tem um recurso, a gente vai ter que achar qual é o recurso possível. A gente tem, a Fátima está falando,
A gente tem a Educomunicação, que é um programa... Ai, fala um pouquinho mais alto. Mais alto. Quem está falando? É a Fátima. Ah, oi, Fátima. Só um pouquinho mais alto. E esse programa, ele era a Educomunicação, que é a rádio, a imprensa, que os alunos que fazem as entrevistas, e eles, já de um tempo para trás, eles fazem com as crianças de CEI e de EMEI, que é a imprensa mirim. Então, tem todo um trabalho e é muito interessante porque elas fazem um registro muito interessante, muito... Coloca a criança de fato como protagonista, porque eles só ensinaram lá uma vez e elas saíram tirando fotos, fazendo entrevista, muito bom. Mas é um projeto que tem na secretaria, que é o Carlos que pilota aí. Muito legal. Muito legal. Nossa, muitas coisas estão rolando. A gente precisa divulgar isso, né? Precisa todo mundo se contagiar com essas experiências. Então, vamos à nossa proposta aí, Bia. E naquela linha, né, também do Winnicott, que a gente falou aqui, foi mencionado, foi lembrado pelo objeto transicional e também pela história do futuro. Uma ideia também é de pensar como se fosse uma árvore de desejos, né, um lugar, a árvore sempre me lembra de um trabalho da Yoko Ono, artista plástica, né, ex-mulher do John Lennon, e uma vez ela teve uma exposição no Tomiotaki aqui em São Paulo dela, e ela fez uma instalação linda, que era a Árvore dos Desejos, que remete a um trabalho de um artista japonês também, ela é japonesa, e aí você escrevia um desejo, né? Você escrevia ali algo que você gostaria que acontecesse, os votos de alguma coisa, e era a coisa mais linda, né? Imagina uma árvore tomada por coisas boas que você deseja, que você projeta e tal. Acho que ter isso também, né? Ter ali depositado em algum lugar um desejo daquela comunidade de projeção, de continuidade, né? De futuro. Acho que isso pode ser também um simbólico, também um jeito de narrar, né? Um jeito de viver junto. Vamos construir essa história aqui juntos. Então, vamos seguindo aqui para conseguir na final, né? Do nosso encontro. Eu vou abrir de novo aqui para o último Enquanto slide. você abre, vou ler mais vai abrindo, que eu vou ler mais uma experiência que a Vânia trouxe para a gente, que nós fizemos, ela falou, nós fizemos algo parecido. Foi um flashback, saiu. Foi um flashback onde cada um trouxe uma foto e algumas experiências vividas no SEI. Foi um momento para relembrarmos e matar um pouco da saudade. Nos reunimos pelo aplicativo e teve até a apresentação das fotos. Foi muito bom. É exatamente esse o espírito que a gente está querendo alcançar, né? Que vocês já estão trazendo. Muito legal. Maravilha. Bom, gente, aqui é a proposta para o fórum dessa semana. Muito nessa linha aqui, né? Muito alinhavado com o que a gente discutiu hoje. O que eu trago da minha experiência nesse tempo de isolamento social para acolher o outro, crianças e adultos em minha unidade? Palavra, objeto, imagem, história. Teca, você quer falar do prazo, né? Quer dizer, vocês estão... Volta lá para a consigna, né, para a gente fechar um pouco. Bom, acho que vocês já entenderam exatamente com esses exemplos que vocês foram trazendo. A gente quer, como a gente falou lá no começo, né, em outro slide, materializar um pouco essa experiência, né? Então, e também como que a gente vai fazer uma recepção a partir de todas essas vivências, essa troca de sentimentos. Então, a ideia é que vocês reproduzam isso, né, no grupo de vocês, nos comitês de retorno, que vocês têm, cada unidade tem o seu, né? Até pode ser quem está nas formações, pode fazer na formação com todo mundo também, mas de que vocês tragam um conjunto, é como um painel que a gente está pedindo, depende do que vocês conseguirem fazer, né? Mas é coletar no grupo, para isso vocês precisam fazer uma escuta, né? Então essa é a ideia de fazer essa multiplicação, né? O que a gente fez com vocês fazerem também. E aí cada um tem que trazer para o grupo algo que fale dessa experiência e que possa acolher o outro, que possa trazer como um presente ou como um retrato de si para que o outro conheça, né? Então pode ser uma palavra, pode ser um objeto, pode ser uma imagem, uma história. A gente, eu estou colocando de prazo dia 18, mas a gente não vai fechar o fórum, tipo assim, passou o dia 18, não pode mais.
porque eu sei que tem algumas pessoas que talvez em uma semana não tenham feito as reuniões com os seus grupos, né? Mas a gente gostaria que fosse até o dia 18 e depois a gente recolhe quem chegar também, mas a gente, para vocês poderem não ficarem atropeladas, que vocês estão com muitas tarefas, cada dupla de nós está trazendo um fórum, então a gente combinou que cada fórum ia durar uma semana só, para vocês não precisarem atropelar. E tem alguns 2 semanas, mas mesmo assim. E também para que a gente possa ir usando, pegando esse material de vocês e a gente ir pensando na nossa continuidade, que a gente já tem ideia do que a gente quer, mas talvez vocês tragam outras necessidades, tá? Então, o Ricardo já abriu esse fórum, né? Ele já está lá, essa pergunta que a gente está pondo nesse slide já está lá. E aí, conforme vocês forem vivendo isso com os grupos, vocês constroem um painel e publicam para a gente. Agora é hora das dúvidas. Isso, eu vou fechar aqui então, tá bom? Quer dizer, aqui a gente só tinha também esse slide, mas são os encontros que vocês já têm, né? O cronograma, os horários, enfim, e a gente termina com as miçangas aqui de novo. A gente começa e termina com essa ideia bonita do colar. Vamos ver aqui. Acho que é isso, hein? Não apareceu nada mais, né? Não. Mais alguma Alguém quer dúvida, colocar gente? dúvida, gente? Agora é hora das dúvidas, dos desafios ou alguma colocação que a gente esqueceu, antes da gente fazer aí uma rodada de fechamento. Tá tudo certo? O pessoal das DREs quer colocar alguma coisa sobre essa tarefa? Tereza, eu quero colocar, na verdade, queria fazer uma pergunta, na verdade, né? A proposta, então, esse fórum está aberto com essa questão, mas eu não entendi se a proposta é que a gente, nos comitês ou nos nossos coletivos, que a gente discuta o que a gente já teve de experiência de acolhimento nesse período, ou que a gente pretende criar de experiência de acolhimento para um retorno e compartilhar no fórum essas discussões nos nossos coletivos, é isso? Na verdade, as duas coisas. É recolher essas experiências já que cada um teve, né? Assim, o que foi importante para mim nesse acolhimento ou de aprendizado, nesse distanciamento. Aí vocês compartilharem entre vocês e formarem esse coletivo, quer dizer, qual é o retrato, né, para que a gente também talvez use esse acolhimento, esse painel, para receber as crianças e as famílias, ou só para receber a equipe inteira quando chegar, né? As duas coisas, mas vocês vão reproduzir essa experiência de cada um contar um pouco do seu sentimento. A gente está pedindo um objeto para a gente tentar materializar alguma coisa, e a gente chamou de como é que você acolheria, mas a partir dessa experiência. Tá? Obrigada. Nada. Então, acho que a gente pode fazer uma rodadinha aí, né, Bia? Que é bem legal. Vocês podiam, agora, para a gente poder fechar, a gente queria escutar um pouco uma palavra, tá? Pode ser no chat, pode ser ao vivo, a gente gosta dos dois. Que vocês falem, resumam como é que foi o acolhimento, né? Se vocês se sentiram acolhidas e o que faltou, alguma coisa, alguma palavra que resuma um pouco a experiência de hoje, desse nosso encontro, tá? Aqui já começaram a falar de gratidão, né? A Sandra perguntou, esse painel da devolutiva pode ser vídeo, foto, relato? Pode ser assim. Se vocês trouxeram só palavras, vocês podem trazer um texto, poder trazer um jogo de palavras. Mas se tem foto, eu vou trazer a foto do meu cachorro, porque foi quem me ajudou muito nessa pandemia. Então, traz a foto do cachorro junto, né? E compõe com as outras imagens, tá? Acho que a gente pode ler juntas, né, Bia? A gratidão, acolhedor, excelente, gratidão, reflexão, sentir serenidade, confiança. Interessante. Falaram já isso da gente, né, Bia? Acho que é a nossa dupla. Muito bem, como a Bia muito bem coloca, a Vivian colocou aí, deslocamento. Né? E realmente é muito legal quando a Bia coloca essa ideia do deslocamento, de se deslocar. Perfeito, sentir serenidade e confiança, empatia, sensibilidade da dupla. Alguém quer se colocar com voz? Carinho e atenção ao outro.
parceria. É isso aí, gente, é o colar. Acho que essa imagem é boa, né? Miyakoto, ele é bom, esse rapaz, viu? Esse Miyakoto é bom. Esse rapazinho aí. Bom, gente, foi um super prazer. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Senão a gente encerra hoje. Minha palavra é confiança, e também falaram transformação, atravessamento, e cada uma miçanga. Ai, lindo. E juntas no colar. Olha aí. Boa, gente. Atenção e cuidado. Legal. Tem uma complexidade grande, né? Tudo isso que a gente falou aqui. Por isso que a ideia do colar e da gente reconhecer que a gente não está só é fundamental. Se a gente não tiver essa condição, a gente tem uma situação bem paralisante, né? Vamos juntas aí, vamos fazer isso, empatia, né? Carla, como que eu mando mesmo aqui? Eu tenho uma palavra, eu vou mandar? Só tá feito. A gente está ouvindo. Se quiser falar... Quer falar, em vez de escrever? Quem está com o nome administrativo... segurança, ela colocou aqui. Maravilha, gente. Mãos dadas para superação é legal também, as mãos dadas aí. Gostei. Também. Muito bom. Bom, força para todos, para todas. E seguimos aí no nosso próximo encontro, daqui a um tempinho. Enquanto isso, como diz um amigo meu, sigamos. Bom final de semana para vocês, gente. Obrigada, gente. Obrigada pela contribuição de vocês.